Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra do Senhor hoje para a sua vida. E o tema de hoje é muito interessante. O tema é o seguinte, olha, como é que eu posso acalmar a mente ansiosa? Pastor, a minha mente, está muito agitada, Estou vivendo uma crise forte de ansiedade. Como é que eu posso realmente acalmar a minha mente à luz da palavra do Senhor? Se você está passando por isso, se você está enfrentando exatamente isso que eu estou falando, fica comigo até o final, porque eu tenho chaves de sabedoria de Deus para a sua vida à luz da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de palavra de Deus para a sua vida. É regra do canal e eu peço para todo mundo fazer isso agora. O que, pastor? Escreva aqui nos comentários. Bom dia, Espírito Santo. Gente, como é bom, Como é bom a gente amanhecer o dia na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, tá bom? Gente, vamos lá. Eu quero começar lendo o texto, como sempre, Vamos ler o texto sagrado. Hoje eu quero ler com vocês na carta de 1 Pedro capítulo 5, e o versículo é o 7, diz assim, olha só, lançando sobre ele a vossa ansiedade, Lançando sobre quem? Sobre Jesus, Por quê, pastor? Aí diz o texto, porque ele tem cuidado, veja, o texto já diz, Ele tem cuidado, ele já tem cuidado de vós, louvado seja o nome do Senhor, seja o Senhor, cuida e está conosco todos os dias. Mas a grande verdade é que muitas vezes, diante das situações que nós estamos enfrentando, diante das lutas, das tribulações, das aflições do dia a dia, certo? Com certeza, muitas vezes a nossa mente fica agitada, E mente agitada é mente ansiosa, Como é que eu faço, pastor, para acalmar a minha mente? Realmente está muito agitada, certo? Com as coisas que eu tenho que fazer pela frente, as coisas que eu tenho que realizar, Como é que eu faço para manter esse equilíbrio entre o planejamento, lógico, e a fé, exatamente, porque eu também posso planejar, E isso é louvável, A Bíblia nos diz para a gente planejar. O próprio Senhor Jesus disse, olha, quando você for fazer uma construção, analisa, senta, faça o cálculo, Exatamente. Então, planejar está certo. O que não pode é se permitir que esse planejamento possa virar, melhor dizendo, uma crise de ansiedade na sua vida. Por isso que é importante você seguir esses passos aqui que eu vou falar para você, se você está vivendo essa vida de ansiedade, essa mente agitada, tá bom? Vamos lá, primeira chave que eu quero deixar aqui para você é o seguinte, olha, é preciso identificar exatamente o que está roubando a sua paz. É preciso identificar. Quero trazer um personagem para esse momento, que é Neemias, A Bíblia diz lá no livro de Neemias, que tem o seu nome, no capítulo 2, o versículo 2, que Neemias ele parou para entender a causa do desânimo do povo antes dele tomar uma ação, ou seja, antes dele agir. Isso aqui é muito importante, A Bíblia diz que a notícia chegou, então ele parou, gente. A Bíblia diz isso, que ele parou, Ele sentou por alguns dias. Por que ele fez isso, Justamente para entender, identificar qual era a causa que estava levando o povo ao desânimo, ali em Israel, Qual era a causa, o que estava acontecendo, para ele poder tomar uma ação, para ele realmente vir agir conforme aconteceu. Então esse primeiro ponto aqui é muito importante, sabe por quê? Quando a gente dá uma olhadinha, na psicologia, a ansiedade, a grande verdade é que ela aumenta quando a gente não entende o que realmente nós estamos enfrentando. Você sabia disso? Quando a gente não consegue identificar realmente o porquê estamos tendo esse sentimento dentro do nosso coração, certo? Então, se a gente não consegue identificar, a ansiedade ela aumenta mais ainda. É por isso que a Bíblia nos mostra que Neemias, quando ele recebe, ele identifica a causa para começar a agir, em direção à solução
daquele problema que ele estava enfrentando. Por isso, quando a gente traz para o campo espiritual, né, o que a gente aprende, pastor? A gente aprende que Deus começa a agir quando a gente reconhece a raiz do problema, né? Isso aqui é tão sério que você pode ver, gente, que quando Jesus, em muitos dos seus milagres que ele realizou, ele chegava e perguntava exatamente para a pessoa: o que queres que eu te faça? Né? O que você quer que eu te faça? E a pessoa, ela identificava o problema, ela falava o que ela realmente queria. Você está entendendo? Isso aqui é muito importante quando você identifica a raiz daquilo que está te causando ansiedade. E aí o que você tem que fazer, certo? É o que está dizendo o texto que a gente leu, né? Lançar sobre ele, ou seja, você precisa tirar de sobre você, ou de dentro de você, certo? Mas esse tirar e esse lançar não é de qualquer jeito. É identificando, é dando nome, certo, àquilo que te causa medo, aquilo que te causa de fato ansiedade, aquilo que está deixando você agitado ou agitada. Você está entendendo? É preciso verbalizar, certo? De forma coerente, realmente, palavra por palavra, o que você está sentindo. Isso é terapêutico, isso vai te ajudar muito a você realmente acalmar, né, a sua mente e o seu coração. E é muito importante você fazer isso através do que nós chamamos, né, da oração. Exatamente, a oração é o melhor antídoto contra a ansiedade, né? A carta aos Filipenses também fala isso, o apóstolo Paulo falando, né? Ele nos ensina que nós precisamos, olha só, trazer diante do Senhor, olha só, todas as nossas aflições, todas as nossas causas, nossas dores, certo? Trazendo sobre ele, lançando sobre ele. A Bíblia diz que é para fazer ser conhecida diante de Deus, né? Através das orações. Gente, como é importante você dar esse primeiro passo. Porque às vezes, né, você fica se sentindo tão mal, com uma mente tão agitada, mas não sabe definir o porquê, né? Então, quando você identifica essa causa e você leva ao Senhor Jesus, pode ter certeza que a tua mente vai começar a desacelerar, exatamente. E o teu coração vai ficar em paz em nome do Senhor Jesus. Então, essa aqui é a primeira chave que você tem que fazer. Segundo, o que eu tenho que fazer mais, pastor? Para acalmar minha mente e o meu coração. Segunda coisa, isso aqui é muito importante. É preciso você parar de alimentar os pensamentos negativos. Exatamente. É preciso parar de alimentar, né? Parar de alimentar os pensamentos negativos. Gente, isso aqui é muito importante, certo? A ansiedade, ela se alimenta do medo. Você está entendendo? Exatamente. A ansiedade é o excesso, né? O excesso de futuro, certo? E esse excesso de futuro é que causa medo da gente. A gente fica, certo, na dúvida do que vai acontecer. Por quê? Porque a gente sempre quer viver o amanhã e não o hoje. Isso aqui é muito importante para você e para mim, que estou aqui também, né? Exatamente. Mas a grande verdade é essa, né? A Bíblia diz, né? O próprio Jesus diz para a gente, né? Olha, não se preocupeis com o dia do amanhã, né? Porque cada dia basta o seu próprio mal. A Bíblia nos fala para a gente, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinando a orar, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A Bíblia também fala, né, no livro de Lamentações, que as suas misericórdias, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então veja, hoje, né, manhã, a cada manhã. Sabe, gente? Então, um pouco do que a gente está falando, né? A grande verdade é que esse excesso de ansiedade é porque a gente quer viver o amanhã, né? Quando na realidade a gente tem que viver o hoje. Por isso, você alimentando, né? Alimentando o seu pensamento do amanhã, pode ter certeza, né? Muitas vezes, né, dependendo da situação, você vai alimentar esse pensamento, essa mente, né, com pensamento muito negativo, exatamente, né, negativo de muitas coisas que às vezes, né, a gente olhando pelos olhos naturais, com certeza, né, a gente olha assim, né, com os olhos naturais, a gente não vê saída, a gente não vê solução,
Então pode ter certeza que os pensamentos negativos, né, os pensamentos que realmente nos levam para baixo, né, vai crescer de forma absurda na nossa mente e no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo ensina também a gente não andar por vista, né, mas precisamos andar por fé. E eu ainda quero trazer aqui para esse cenário que a gente está conversando um personagem, certo? Que andava com Eliseu, né? A Bíblia nos mostra isso. No livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17, certo? A Bíblia diz que Eliseu, né, ajudou esse servo a enxergar além do medo. Exatamente, né? É um texto muito conhecido no meio cristão, né? Quando o profeta estava ali com seu servo dentro ali de uma tenda, né? E os inimigos, né, vieram, né, contra esses dois servos do Senhor, um grande exército, né? Exatamente. E a Bíblia diz que quando o moço saiu e olhou para fora, o monte estava cercado de carros e cavalos de fogo, né? De fogo não, de cavalos, né, e seus cavaleiros. E aí a Bíblia diz, né, que ele gritou, ele se desesperou. E aí o Senhor nos mostra, através da sua palavra, né, que Eliseu orou pelaquele servo. E o Senhor abriu os olhos dele. E ele viu que o monte estava muito mais, olha só, muito mais cheios, né, muito mais cheio, mais de cavalos e carros de fogo, né? Aí sim, né, ao redor de Eliseu. Ou seja, ele orou por ele e ele teve uma visão espiritual, né, do mundo espiritual naquele momento, né? E olha que coisa interessante, né? Aquele momento, né, que ele começa a enxergar, o medo desaparece, né, do coração daquele jovem. O medo desapareceu com a presença real do Senhor naquele momento, quando ele percebe, quando ele consegue enxergar que existia, né, um Deus que estava protegendo eles. Existia um Senhor que havia enviado o seu exército de anjos para estar ali com eles. Sabe, gente, isso é muito lindo, essa passagem bíblica, certo? Porque a gente na nossa mentalidade humana, a gente sempre imagina o quê? O pior, né? O pior. É por isso que, dependendo do que você enxerga, né, pelos olhos naturais, com certeza, se você só enxerga as coisas pelos olhos naturais, a gente sempre vai imaginar o pior. Por isso, qual é o grande desafio para nós? É o que a Bíblia nos ensina, né? A ampliar a nossa visão espiritual, para a gente não ser prisioneiro desses cenários irreais que a gente cria na nossa mente e no nosso coração, né? A gente precisa desenvolver a nossa fé. Quando você desenvolve a sua fé, né, você tem uma visão ampliada, você consegue enxergar além da circunstância. Isso é a fé, né? Exatamente que Eliseu tinha. Por isso que ele orou por ele para que assim enxergasse. Então, qual é o mecanismo, né, que eu posso realmente desenvolver essa visão e ampliar essa visão, expulsar o medo, exatamente, e viver a confiança em Deus na minha vida, pastor? É o que a gente acabou de mostrar para você. É a oração, né? Eliseu orou e o jovem, certo, venceu o medo, confiando em Deus, porque agora ele estava desenvolvendo uma visão espiritual através da fé. Olha que palavra poderosa, né, gente? Então, se você realmente, né, quer desacelerar, né, quer realmente ter uma mente mais firmada na fé, né, exatamente, confiando no Senhor, é preciso desse momento de oração com Deus, tá bom? Eu vou fechar aqui com a última chave para você, mas antes de eu fechar aqui com a última chave, como é que você pode acalmar sua mente, né, à luz da palavra de Deus, certo? Vamos fazer o seguinte, todo mundo que está aqui com o pastor, deixa o like, deixa o joinha, exatamente, você que está aqui, certo? Aperte o like, aperte o joinha, que é para o YouTube enviar esse devocional para outras vidas. Tem muita gente que precisa ouvir a palavra do Senhor e você pode ser essa fonte, esse canal de bênção para a vida de muitas pessoas, somente apertando o like, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, pastor, estou pela primeira vez, se inscreva agora, exatamente, se inscreve aqui no nosso canal, tem um botão aqui embaixo que está escrito inscreva-se, clica nele, já se inscreve aqui no nosso canal para você receber os devocionais todos os dias
Em nome de Jesus, tá bom? Peço para você também dar uma passada no nosso site. Gente, o nosso site é uma bênção. Tem palavra de Deus, devocional do homem, devocional da mulher, devocional do pastor, devocional do adolescente, do casal. Tem ministrações para casais, para a família. Nós temos uma loja virtual onde a gente indica muitos livros abençoados para a sua vida. Pastor, esse ano eu quero ler mais, eu quero realmente, buscar mais a presença do Senhor. Se eu tenho livros para indicar para a gente, dá uma passada na nossa loja virtual que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Notícias atuais do mundo gospel, todos os dias também no nosso site. Gente, tá uma bênção, tá bom? Dá uma passadinha lá também. É www.pastorreginaldosantos.com.br. Tudo junto, tá bom? Vamos lá, a última chave é o seguinte, pastor, o que eu tenho que fazer para acalmar minha mente, desacelerar, né? Em nome de Jesus, e viver pela fé. É o seguinte, olha, é preciso cuidar do interior antes de tentar resolver tudo aqui fora. Olha, é preciso cuidar do interior, né? Daquilo que está dentro de você. Qual é a grande questão das pessoas? É que as pessoas, às vezes, elas querem cuidar primeiro do que está fora, ou seja, o que está causando ansiedade. A grande verdade é que você tem que cuidar primeiro dentro de você. Eu vou te trazer um personagem que você vai concordar comigo. Olha só, a gente pode analisar isso na vida de Esther. Lembra quando Esther recebeu a notícia? Qual era a notícia? A notícia é que todo o seu povo ia morrer. Essa que é a grande verdade, né? Todo o povo judeu, né, já estava assinado o decreto que eles iam morrer, não poderiam se defender. Gente, o negócio estava sério. Não tinha mais o que fazer. Estava selado com o anel do rei. Olha, o que Esther fez quando recebeu essa notícia? Olha só, ela foi cuidar do interior dela. A Bíblia diz, e é muito clara, olha só, que ela foi fazer jejum. Ela foi jejuar. Olha só, ela foi jejuar. Olha o poder do jejum na vida de um cristão, certo? Por quê? Porque o jejum, né, desacelerou a sua ansiedade, aumentou a sua confiança, lhe deu equilíbrio e estabilidade emocional e espiritual para tratar o assunto com sabedoria, direção e razão. Você está entendendo, gente? Como isso é importante, né? Então, às vezes, né, a gente quer logo partir para a ação, né, em direção à causa. Mas Esther nos mostra o contrário. Ela partiu primeiro para o espiritual da sua vida. Porque quando ela começou a jejuar e orar, né, a sua vida emocional entrou em um estado de equilíbrio. Porque quem busca a presença de Deus, assim como Neemias, que eu mostrei para você também, com certeza, né, essa parte emocional, né, que a ansiedade ela fica dentro desse nosso ser emocional. O que acontece quando você busca o Senhor, como Esther, como Neemias e como tantos outros, certo? Essa parte emocional, sabe, essa ânsia, né, a ansiedade vem de ânsia das coisas, com certeza o que vai acontecer? Vai diminuir, exatamente. Por quê? Porque você vai estar ocupando o seu pensamento. Lembra do pensamento? Você vai estar limitando a sua mente a pensamentos negativos e fortalecendo com pensamentos positivos. Por quê? Porque a fé te leva para mais perto de Deus. A tua confiança aumenta e a ansiedade diminui. Você está entendendo, gente? Gente, isso aqui é muito terapêutico, né? Tanto a oração, como a leitura da palavra, como o jejum. Deus que nos conhece, gente. Deus nos conhece porque Ele nos criou. Ele sempre nos mostra na sua palavra. Ele sempre dá a estratégia, as ferramentas necessárias para a gente realmente viver uma vida de equilíbrio e de fé na nossa vida, tanto emocional como espiritual. Então, estou mostrando para você a luz da palavra, né? Ela foi jejuar ao Senhor. E o seu jejum lhe deu essa estabilidade. Ela ficou ali estável, né? Agiu com sabedoria. Decisões importantes foram tomadas naquele momento, né? Que ela estava ali dentro desse equilíbrio emocional. E ela simplesmente teve sucesso em suas decisões.
Isso aqui é muito importante. Eu vou deixar só um dado aqui para você, certo? Segundo algumas pesquisas que eu andei fazendo, por exemplo, você sabia que a psicologia ela mostra que, e ela confirma que decisões feitas com uma mente agitada costumam gerar ainda mais ansiedade. Olha só. Segundo algumas pesquisas que eu fiz dentro da psicologia, uma mente agitada costuma tomar decisões que geram mais ansiedade ainda. Você tá vendo, gente? Olha como isso causa um dano na sua vida. Por isso, qual é a chave de hoje, né, pra gente? Identifique o problema. É a primeira chave. Segundo, não se esqueça, né? Não se esqueça, perdão. Alimente-se com a palavra de Deus. Exatamente. E o terceiro, como eu estou deixando aqui para você, cuide do seu interior, através do jejum, da palavra e da oração. Isso vai trazer para você, com certeza, um equilíbrio entre as suas emoções e entre a tua vida espiritual. E você vai vencer e superar, porque assim como Deus direcionou a vida de Neemias, Ele vai direcionar a sua vida. Assim como Deus direcionou a vida de Esther, Ele também vai direcionar a sua vida. E assim como eles venceram, você também já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toma posse, porque esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Nada de mente agitada, nada de mente ansiosa. É mente de Cristo, é mente cheio de fé, é mente cheio da presença do Senhor, tá bom? Gente, vamos orar? Ore com o pastor. Senhor, meu Deus e Pai, graça nós te damos por estar na tua presença, por mais essa palavra neste dia. Como o Senhor está falando conosco, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor jamais nos deixa só. Que possamos colocar em prática todos esses passos que hoje nós estamos recebendo, essa direção que vem do Senhor para a nossa vida. Assim eu te peço, continua falando, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja com você. Não se esqueça, compartilha, tá bom? Com 7 pessoas que você conhece lá no WhatsApp dela. Envia agora, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá bom? Amanhã, no devocional, oração milagre urgente às 19 horas e à meia-noite às 7 orações do Salmo 91. Um forte abraço. Deus te abençoe.